Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre desta quinta-feira, excepcionalmente hoje, por conta da legislação eleitoral, recebendo o candidato à Prefeitura de Rio Branco pela Rede Sustentabilidade, Carlos Gomes. Carlos, eu já começo esse terceiro bloco te perguntando, dentro do teu plano de governo, quais são os investimentos que você pretende fazer, principalmente na educação? Bom, antes de a gente falar efetivamente, é importante reforçar o debate que foi promovido pelo Sinteac, que é o sindicato que opera as negociações da educação e dos trabalhadores em educação do nosso Estado. E eu, junto dos demais candidatos, com exceção do candidato à reeleição, estivemos lá e nos comprometemos com o termo compromisso pelas pautas e reivindicações da categoria. E muito alinhado com as reivindicações, penso 3 coisas fundamentais para a educação. Você tem que pensar a saúde do trabalhador, dos trabalhadores, porque a educação de qualidade ela passa também pela valorização, mas sobretudo pela saúde desses trabalhadores, e a educação de base de qualidade. O orçamento para esse ano está estimado em aproximadamente 180 milhões de reais para a educação. Rio Branco? Em Rio Branco, para esse ano. Isso significa basicamente o constitucional, os 25% do orçamento, em média. Né? Então a gente está fazendo aquilo que é obrigação e funcionalidade do município, que é o orçamento básico destinado. Nós colocamos no nosso programa de governo e acreditamos que é possível, sim, aumentar para 30% aproximadamente o orçamento para a educação. Por quê? Porque não há transformação social, não há qualidade de vida, não há emancipação da população se a gente não tiver educação de base de qualidade. Porque isso se reflete lá na ponta, médio e longo prazo, no acesso à universidade pública, só um pouquinho, ou na iniciativa privada, Osmi. Então, mas você vai prosseguir. Okay. Você é a favor da PEC que foi encaminhada pelo governo? Sou totalmente contrário. A PEC... Da reforma? A PEC 241, se eu não me engano. Da reforma da educação... Não, você está falando eu estou falando da PEC do Temer, que coloca a redução dos gastos para a saúde e educação. Não. Faz a reforma diminuindo a matéria e colocando que o estudante, a partir do primeiro grau, segundo grau, ele... Abrir mão de algumas disciplinas. Sim, né? ele vai se formar. Eu concordo com ele o seguinte, o sujeito vai se formar em direito, porque ele tem que se aprofundar em ciências, né? Okay. Em química, em física. Mas isso é um detalhe da proposta, detalhe, né? Mas, isso é um detalhe. Osmir, eu pensei que você estava falando, por isso que eu havia concordado inicialmente com a PEC 241, que reduz os gastos obrigatórios em 10 anos para a saúde e educação, que eu sou totalmente contrário. Totalmente contrário. Mas com relação ao decreto, acho que foi por decreto, né? Foi uma PEC? Foi por medida provisória. A primeira crítica que eu faço. Foi uma medida provisória, exatamente. Eu não cheguei a analisar no mérito o projeto. Então, eu não posso emitir uma opinião com propriedade dentro daquilo que eu analisei para falar. Isso é fato. Está muito recente, a campanha tem sobrecarregado e a gente tem se debruçado mais sobre os problemas da cidade de Rio Branco e eu não tive tempo para pensar e analisar no mérito aquilo que está sendo discutido. Inclusive para ver qual é a opinião do senador Cristóvão Barros, que é uma referência na educação, que foi favorável. Mas eu preciso saber o porquê que foi favorável, eu preciso saber da Neca Setúbal também, o que ela pensa sobre, e de vários outros educadores. Por exemplo, o senador do teu partido, ele disse que não é a solução, mas é o primeiro passo, é o caminho para encontrar a reforma que ele pretende. Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, pois é isso que ele está dizendo. Não, mas eu... Não, mas pode vir, ele é muito bem-vindo, não tem nenhum problema com relação a isso. Falou isso aí. Tá, sim, prossiga. Carlos, mas não terminou mas, Narciso, só para eu falar sobre educação, porque aí a gente está falando de aumentar, mas como é que a gente aumenta? E aí foi discutido aqui, vocês acharam um absurdo, quando a gente propôs cortar 70% aproximadamente dos cargos comissionados. E aí quando a gente fala em cortar os 70%, a gente não está falando de deixar o serviço deficitário, não. A gente está falando de mudar, de fazer uma transição, gerar uma receita que não vai perpassar os 54%, com gastos para servidores, porque a gente entende, Narciso, Osmi e Tião, que essa lógica do assédio, que atualmente é muito presente em Rio Branco, eu falo isso com muita tristeza, porque eu recebo diuturnamente várias mensagens de vários educadores, de pessoas que trabalham na educação, declarando voto, mas que não podem se manifestar, em razão do chefe, em razão da lógica política que opera nesse Estado. Então, lamentavelmente, a gente precisa acabar com esse assédio moral, e são de servidores efetivos. Isso para não falar dos contratos provisórios e terceirizados, que para mim também é uma atitude deplorável. Ainda que em alguns casos a gente precise de alguns desses serviços, mas no geral essa máquina inchada a gente precisa revisar. E aí precisa fazer a transição desses cargos comissionados para a gente suprir a administração pública com servidores efetivos, para tentar garantir minimamente uma estabilidade e uma emancipação para essa galera, porque
Viver sob a égide do assédio moral em plena democracia é algo lamentável. E as forças políticas que operam aí fazem isso com muita propriedade e maestria. Mas quando a gente corta... Aqui, quando a gente corta... Não, sim, mas quando a gente corta os 70%... Foi um número assim, 70%, sim, mas baseado em quê? Mas aí a gente corta e a gente faz a transição. Aquilo que ficar deficitário, a gente faz concurso público. Aquilo que não ficar deficitário, porque Osmir, eu acho que vocês que vivenciam a política muito mais do que eu, sabem muito bem que a gente tem aí filho de sobrinho de vereador, esposa de deputado, e é uma lógica aí de funcionalidade do serviço público. Acomodação partidária. Para acomodação partidária em detrimento do serviço público. Sim, é verdade. Quando a gente corta 70%, a gente tem uma receita, porque os cargos comissionados que nós temos atualmente são 604 cargos comissionados. Isso gera uma receita de aproximadamente 138 milhões de reais durante 4 anos de mandato. Quando a gente corta 70%, a gente gera uma receita de aproximadamente 78, a gente gera uma economia de aproximadamente 78 milhões de reais. Com esses 78 milhões de reais, a gente propõe investir em saúde e educação prioritariamente, porque a gente entende que essas duas áreas são portas de entrada e transformação da sociedade. Primeiro que o atendimento de base do SUS da saúde é importante, deve ser potencializado, mas a educação também precisa ser priorizada. O cara... Fica à vontade, Narciso. O Osmir está muito preocupado com os seus afazeres se virar prefeito, né? E eu estou mais preocupado de arrancar de você a essência da coisa, a natureza da coisa. Se eu puder. Se o Osmir Lima, folgado como ele é, aposentado, você é deputado, decidisse federal, né? Agora, quando terminada essa gravação aqui, lhe chamar e lhe oferecesse 50 mil reais para ajudar na sua campanha, que imagino que atravessa uma pindaíba danada, com quanto ele pedisse a você que esse dinheiro deveria ser via Caixa 2, você recebia essa ajuda? Narciso, a crise que a gente está vendo aí é em razão disso. Se for para ser mais do mesmo, não faz razão de a gente ter candidatura. Não, mas o dinheiro... eu estou explicando para você. O dinheiro do Aldini é legítimo, ele tem origem. É legítimo, mas ninguém... Sim, mas não vem que negócio de botar Caixa 2 para mim, não, vai acabar com isso. Narciso, as pessoas geralmente, e dadas as proporções dos empresários, e a gente precisa discutir também o financiamento empresarial e público, elas não doam, elas financiam, elas fazem investimento. E um dado momento, elas vão cobrar a fatura. Claro. Então, essa relação política aí, Narciso, é o que a gente combate. Se for para ser isso, não faz razão da nossa candidatura. A gente teve de doação R$ 26.300, doação do partido. Mas eu posso fazer outro exemplo, só pra gente... aproveitando a deixa dele. Pode, mas eu queria falar você vai prosseguir, tudo bem. É o mesmo assunto. Mas vamos imaginar que, aproveitando a deixa do Narciso, eu tenha condições legais, porque a pessoa física é 10% do que ele recebeu no ano. Do que então eu tenho condições legais, que não é o caso, mas vamos hipoteticamente pensar que sim, de dar os 50 mil reais, doar para a sua campanha, porque acredito no seu programa e na sua realização. Certo. Sem pedir absolutamente nada em contrapartida. Você aceitaria, né? Aí no caso? Provavelmente, Osmir. Mas aí é uma outra discussão, que é o que está levando você a doar? Porque a gente tem uma postura, uma prática... Mas eu acabei de dizer, acreditar no seu programa. Sim, mas aí eu quero fazer a seguinte discussão. A nossa candidatura, e a gente sempre reitera que ela é programática. Então é melhor perder ganhando do que ganhar perdendo. E o que eu falo com ganhar perdendo? Foi em 2014 a reeleição da presidente Dilma. O alto preço que ela pagou pela reeleição. Valeu a pena para ela, para a biografia dela, para a história dela? Não sei se para ela valeu a pena, mas para a história do Brasil, ela já está aí nos anais da história. Mas eu estou te trazendo... Não é diferente não. Não é diferente não, porque a campanha dela foi... A campanha dela foi financiada com dinheiro roubado. Não, mas também teve dinheiro legal. Mas eu estou te trazendo outro exemplo da discussão que precisa ser feita sobre o financiamento de campanha. E aí, Narciso, não para falar da minha campanha modesta, como vocês bem sabem, R$ 26.300 foi o arrecadado para a minha campanha. Nem campanha de vereador, dadas as dificuldades, material, foi isso. Né? Todo o dinheiro que recebeu até agora foi isso? Todo o dinheiro. E eu estou muito feliz com o dinheiro que eu recebi. Tu acredita? O desempenho que a gente está tendo para uma campanha de R$ 26.300, que se propõe a fazer uma nova política, atualizar a política. Não, tudo bem. Então, o Narciso, só para a gente resumir, eu prefiro perder ganhando do que ganhar perdendo. Eu prefiro perder, mas discutir a cidade no mérito.
defendendo aquilo que eu acredito, aquilo que me mantém a minha capacidade de sonhar viva, do que ser mais um dessa política falida, tradicional e corrupta que está aí. Carlos, eu tenho outra pergunta a você. Diga lá. Do programa de governo? Não? Não, eu não tenho nada a ver com o programa de governo. É o que eu queria discutir. Ô, Carlos, artigo 2º da Constituição Brasileira, os poderes são harmônicos Sim. e independentes. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é independência de mais e harmonia de menos. Vai a pergunta. Primeiro, começou um processo de judicialização da atividade política. Certo. Do processo de judicialização, começou um processo de policialização da política. E agora está havendo um processo de criminalização da política. Eu vou lhe explicar por que o processo de criminalização da política. E, para mim, feito de forma perversa e seletiva. Os mesmos empresários envolvidos na Lava Jato doaram 42 milhões de reais para a campanha da presidente Dilma Rousseff. E doaram 45 para a campanha do Aécio Neves. A minha pergunta, você acredita que esses empresários tinham 2 caixas? Um de dinheiro roubado para dar para o PT, né? E um de dinheiro legal para dar para o... Narciso, eu concordo com a sua ressalva totalmente, não há o que discordar. Mas há também, e aí no judiciário, no executivo, enfim, no legislativo, as práticas duvidosas. Eu vou dar um exemplo com muita tranquilidade do Gilmar Mendes, que parece que está a serviço aí do Michel Temer, do PSDB, tudo que chega lá no STF ou no TSE que tem a ver com o senador Aécio Neves ou com o presidente Michel Temer, ele dá um jeito de colocar na gaveta. Ele me lembra aquela velha história do... Só que ele já foi, inclusive, né, um engavetador-geral da República, se eu não me engano. O Brindeiro, Geraldo Brindeiro. Mas o Gilmar Mendes foi, não? Do Fernando Henrique foi procurador-geral da República, sim. Ou foi da AGU? Não, da AGU, exatamente. A prática do ministro, ela é bem equivocada. Na minha humilde opinião, apesar de não ser um operador do direito, mas a gente tem aí, para um lado, a gente tem um posicionamento do ministro, de um outro lado a gente tem um outro posicionamento. De modo que fica muito duvidoso a isenção da justiça e de como deve ser no Estado democrático de direito. Como o tempo está avançando, eu queria que você, de uma forma assim, bem objetiva, dissesse o seguinte, sobre os temas que nós aqui elencamos, o que é de principal em infraestrutura que você vai montar, de transporte, política pública para a juventude e agricultura. Nossa, então, temas objetivos. Pretende fazer para a agricultura, o principal é isso. Pronto, então vamos começar pela agricultura. Isso. Linhas de crédito e assistência técnica e ramais, porque a gente precisa escoar a produção, mas precisa potencializar essa produção. Política para a juventude. Juventude, a gente precisa ofertar cursos profissionalizantes. E a gente vai ofertar pouco mais de 30 mil cursos online, que tem um custo muito baixo e a gente consegue promover isso dentro do orçamento do município. Infraestrutura, a gente precisa manter o asfalto, a gente precisa fazer as obras com eficiência para a gente não ter gastos repetitivos de forma desnecessária. Então, acho que gestão da infraestrutura é algo primordial para a gente. Transporte, a gente precisa criar um comitê gestor de mobilidade urbana e acessibilidade para a gente pensar o espaço público de forma acessível não só para as pessoas que não têm deficiência, mas para as pessoas com deficiência. Mas, Osmi, só um pouco, você acha que você está com pressa, não sei como é que está o tempo? Não sei. Eu tenho uma pergunta fundamental para mim. Eu defendo, inclusive, a manutenção da passagem de estudante a R$1, porque isso é uma conquista e a gente trata como direito adquirido. E isso a gente não se discute. A gente precisa avançar para democratizar o espaço urbano, porque isso é cidadania, é garantir às pessoas que estão em vulnerabilidade social e econômica o passe livre. Para aquela pessoa que quem paga essa conta? O poder público. A gente precisa revisar as gratuidades, Osmi. A gente precisa revisar várias gratuidades para ter efetivamente gratuidade para quem... Você sabe que não há almoço grátis, é uma famosa frase, né? Não há, mas a política de isenção, por exemplo, fiscal do ISSQN da outorga, que totaliza em 2 anos 16 milhões de reais, Osmi, faz uma falta para a administração pública municipal. E eu não sou contrário não à isenção, eu acho que a gente tem que isentar mesmo. Mas essa isenção deve vir com uma contrapartida social.
Um exemplo são os postos de trabalho de cobradores. Você não pode dirigir escutando fone de ouvido, mas o motorista tem que dirigir, tem de cuidar das vidas dos passageiros. Eu falo isso porque eu sou usuário de transporte público e ainda tem de passar troco e dirigir e cuidar do trânsito. O contrassenso aí dessa nossa vivência enquanto poder público. Eu não sou contra a isenção, mas ela tem de vir com a contrapartida social e, em razão disso, a gente precisa revisar, fiscalizar o contrato, a planilha de custo e eu acho muito estranho essa manutenção aí da concessão sem uma nova licitação que vem desde aí do SNAR. É algo que eu acho temerário. Se a gente não conseguir uma empresa que possa ofertar o serviço de qualidade com um custo mais baixo, a gente precisa pensar outras formas de mobilidade urbana na cidade de Rio Branco. Pensando outras experiências. Não sou usuário de transporte, mas porque não passa lá onde eu moro. Só por isso. Mas você mora no IP, certamente, né? E aí lá no IP, a gente pode pensar, inclusive, para oferecer para você... Claro, é uma das propostas que eu ia pedir para fazer. Pronto, eu vou colocar ônibus ali para nós. Vou tentar aí para a gente ampliar para você. O Narciso e o Osmir já entraram em temas mais específicos: educação, infraestrutura, transporte, política para a juventude, agricultura e na saúde. Quais são os investimentos que você pretende fazer caso seja eleito prefeito de Rio Branco? Inclusive, a última pesquisa, acho que Ibope aponta a saúde como o maior gargalo da prefeitura de Rio Branco. A gente já tem vários prédios, mas a saúde não se resolve só com prédio, ela é uma parte do processo, a outra parte é capital humano. Se a gente não contrata mais médicos, assistentes sociais, mais enfermeiros, dentistas, a gente não vai conseguir ofertar um serviço para a população, porque não adianta ter o prédio se a gente tem ainda pessoas que têm de acordar de madrugada e enfrentar uma fila para tentar ser atendido e, quando é atendido, ter o medicamento. Então, o problema está na triagem, ali no atendimento de base, na porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, a gente quer contratar mais profissionais e aí dialoga muito com o corte de cargos comissionados, porque a gente consegue fazer a transição e contratar mais profissionais sem essa instabilidade. Mas não somente isso, acho que é uma questão muito importante, que é também fiscalizar como é que o serviço é ofertado, porque há um corporativismo de algumas categorias profissionais que oferecem um serviço de péssima qualidade, em razão da sua elitização profissional, continuam no serviço público sem dar efetivamente a sua contribuição para a gente melhorar e humanizar efetivamente a qualidade da saúde. Você é um jovem de 27 anos. Uhum. Jovem, né, Narciso? Jovem é uma então, questão de espírito, eu e né? o Narciso, que é nosso apresentador, gostaria de saber o seguinte: e a população de Rio Branco quer saber quem é Carlos Gomes? Bom, é importante, Osmir, porque enquanto as outras candidaturas têm 1000 e tantas inserções, vários minutos, eu tenho 19 segundos. Eu sou um aluno de Economia da Universidade Federal do Acre, formei em Serviço Social, já passei por outros cursos também na universidade, até me encontrar, passei pelo jornalismo, passei pela psicologia. Sou jovem RAPS, faço parte de fui selecionado um dos poucos jovens da região norte, eu acho que só 2, eu e uma amiga de Tocantins, fomos selecionados por uma organização que chama Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que reúne líderes políticos, jovens empreendedores cívicos, e aí a gente tem senadores, deputados federais, governadores que fazem parte dessa organização. Sou da turma Jovem RAPS 2016, representando o Estado, a região norte. Você é acriano? Sou acriano, tenho 27 anos, de Rio Branco. Moro no bairro da Base e sou um entusiasta das boas causas sociais justas e necessárias. Sou mais um que se propõe a atualizar ou dar a sua contribuição nessa caminhada política. Perfeito. Ainda dá tempo para fazer uma pergunta para o Carlos? Mais uma pergunta. Claro. Carlos, os partidos políticos no Brasil e vamos nos ater aos partidos que surgiram após a Constituição de 88. Todos eles tinham dono. O PMDB, o dono dele era o Ulisses Guimarães, a despeito de ser uma figura memorável e saudosa. O PDT era do Brizola. O PP, que era o meu partido, era do Maluf, para não me excluir de nenhuma responsabilidade de culpa. Sim. Quem era mais? PDT. O PSDB, o Fernando Henrique Cardoso. O PT. PT do Lula. Bom, PT do Lula? PT do Em resumo, Lula. você quer chegar na rede. Vamos lá para... Desses caciques, a rede foi fundada para servir a cacica Marina? Não, a rede foi fundada por várias pessoas que querem contribuir para melhorar a qualidade na política, Narciso.
A gente tem esse formato aí das políticas e dos partidos que concentram em algumas pessoas a sua maior expressão e que a gente respeita. Marina é uma grande, eu não discuto. A Marina é uma grande expressão da rede. A rede ela é muito diversa e muito plural. Inclusive, em razão disso que a gente tem divergência na bancada, na votação, em que libera. Se a gente tivesse essa figura centralizadora de que a pessoa é dona do partido, a Marina teria enquadrado a bancada e teria votado de acordo com a posição majoritária do partido e a posição dela. Mas não foi em razão disso que a gente criou um partido. A gente criou um partido para, na divergência, a gente construir a unidade. E aí, Marina é uma das maiores expressões políticas, não só da rede, mas desse país, que eu tenho muito orgulho de caminhar ao lado dela, inclusive. Mas a rede é um partido que se propõe a ser diferente. Eu espero, Narciso, Osmi, Tião, que a gente consiga. Mas é importante que a gente não trate de partidos como igrejas. Né? A gente não precisa ficar aí tratando dos partidos como se igreja fosse. A rede é uma proposta, e eu espero muito e sinceramente que dê certo. Mas, além disso, Narciso... Explica melhor esse negócio, não trato como igreja. Explica melhor isso aí. Porque a igreja é tudo perfeito, tudo é santo, e a rede é uma ferramenta política que se propõe a dar a sua contribuição. É uma reflexão que a Heloísa faz que eu acho muito pertinente. A gente não precisa tratar a rede como uma igreja. Mas, pelo menos, a gente precisa ter a capacidade de aprender com os erros das outras experiências políticos partidárias. E aí a gente tem o PT, o PMDB e todos esses outros partidos já deram a sua contribuição. E eu tenho certeza que quadros desses partidos darão ainda a sua contribuição. Mas a gente precisa ter, pelo menos, a capacidade de aprender com esses erros para a gente não incorrer neles no futuro e não tratar de pessoas acima do bem e do mal. Inclusive, Marina, ela é uma pessoa como todos nós que não está acima do bem e do mal, claro, que se propõem a dar a sua contribuição dentro da rede e através da rede, juntamente de mim, do Gabriel, do Toninho e de outras pessoas que querem dar a sua contribuição, seja no dia a dia, no partido, sem partido ou de coração partido. Antes da sua adesão à rede, você tinha simpatia por qual das legendas que estão aí? O meu primeiro voto, Narciso, foi em 2006. Eu tinha 17 anos. E eu muito me orgulho de ter votado na ex-senadora Heloísa Helena. Para presidente da República. Meu primeiro voto foi na Heloísa, que eu tinha muito apreço pela figura política dela e pela construção que ela fez do PSOL. Você não tinha partido político aqui? Aí depois desse meu primeiro voto, eu tive a oportunidade de conhecer a Heloísa Helena pessoalmente aqui. Ela veio para uma atividade na Reserva Extrativista Chico Mendes em 2008. Eu tive a oportunidade de acompanhá-la nessa atividade. A gente foi lá discutir com o movimento sindical rural. E aí, em razão disso, eu fui para o PSOL tentar dar minha contribuição lá, mas o sectarismo do PSOL não me permitiu dialogar Você dentro nunca foi daquilo do PT? Eu ia fazer uma brincadeira e dizer que felizmente não, mas felizmente não. Eu nunca fui, respeito o Partido dos Trabalhadores, mas não é um espaço que eu acho que eu posso contribuir e posso ajudar a construir ou fortalecer, com todo o respeito que eu tenho ao Partido dos Trabalhadores. Narciso, Osmi, nosso tempo está estourado. Uma frase para finalizar o Tribuna Livre desta quinta-feira, 29 de setembro. Começa por quem? Por mim? Pode ser. Eu vou repetir a frase que eu disse da última vez, e até como um rebate ao Narciso. Não há salvação fora da Constituição. É a tua vez, Narciso. Não tem. Eu diria para você a seguinte frase: que os bons respeite as leis más, para que os mais não venham respeitar as leis boas, de respeitar as leis boas. Carlos, você agora tem 30 segundos para fazer suas considerações finais. Bom, acho que a palavra que define a caminhada da rede, minha, do Gabriel, é gratidão. Gratidão a todas as pessoas que se conectaram com a gente, que foram solidárias democraticamente, as pessoas que votam na gente, as pessoas que não votam na gente. A palavra que define toda essa caminhada para mim é gratidão. E eu não poderia deixar de fazer diferente e pedir para você que está em casa, nos acompanhar e dia 2 de outubro votar 18 para prefeito e 18 para vereador. A mudança ela é possível, ela pode acontecer e o protagonista desse processo certamente é você que está em casa. Meu gratidão e boa noite. E com isso nós terminamos o Tribuna Livre desta quinta-feira, 29 de setembro. Lembrando que não teremos a reprise no sábado por conta da proibição da legislação eleitoral. Obrigado por sua audiência, por sua companhia e na próxima sexta-feira, no caso da próxima semana, teremos mais um Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT.